Olá, povo de Deus, tudo bem com vocês? Vamos fazer nosso ano bíblico, hoje o capítulo 35 e 36 do livro do Gênesis. Estamos felizes por termos já chegado a esta etapa e incentivando cada um de vocês para que continuemos nesta jornada de estudo da palavra de Deus. Você sabe que a palavra alimenta, que a palavra não volta vazia, que a palavra tem poder, que a palavra transforma a nossa vida. Portanto, nos alimentemos da palavra. O estudo da Bíblia é algo muito importante. Eu trago a vocês aqui algumas reflexões, mas obviamente você pode obter muitas outras através do seu estudo pessoal e, consequentemente, juntamente com este vídeo, termos então um aprendizado bem interessante. No capítulo 35, estamos vendo a disposição do líder da família em também se tornar um líder espiritual, alguém responsável por aproximar os membros da família junto ao Senhor. Você percebe a intenção do Jacó em erigir um altar em Betel e conclama a sua família para irem adorar a Deus, apresenta as razões pelas quais Deus deve ser adorado. E isso funciona no capítulo 35 como incentivo a todos nós que somos chefes das nossas respectivas famílias a fazermos a mesma coisa nesta direção. Porque, olha, somos responsáveis pelo sustento, responsáveis pelos projetos, juntamente com o cônjuge, mas tudo isso não vai adiantar em plenitude de eficácia se nós também não formos responsáveis pela construção espiritual dos membros de nossa família. Deus espera que sejamos, então, a referência para Ele dentro do nosso lar. Estamos vendo um Jacó preocupado com conduzir a família para esse tipo de relacionamento com Deus, que requer, inclusive, abrir mão de algumas coisas para experimentarmos a plenitude da presença do Senhor. Então, você quer viver uma vida plena com Deus? Tem coisas que precisam ser deixadas para trás. E como que a gente consegue a força necessária para romper com aquilo que de repente está impedindo a plenitude de relacionamento com Deus? É exatamente na presença do Senhor. Então eu não abandono para ir, eu vou e Ele me dá poder para abandonar. Mas quando Ele transforma o meu interior, não existe a menor possibilidade do exterior não ser transformado. Se Deus mudou o meu coração, exteriormente isso será perceptível. O triste é que existe alguns que mudam o exterior sem que o coração seja transformado. Mas é impossível ter um coração transformado e isso não se refletir exteriormente. Entendeu essa dinâmica? Deus transforma o interior e, inevitavelmente, o exterior é transformado. Agora, tem pessoas que transformam o seu exterior sem que necessariamente o interior tenha sido mudado, apenas para ficar em função de aparência, para agradar a um, para agradar a outro. E precisamos fazer um exame pessoal, não é a minha função julgar você, nem você a mim, mas cada um julgarmos a nós mesmos, uma avaliação muito pessoal, criteriosa, para saber se realmente o meu interior foi transformado e o que preciso exteriormente demonstrar para evidenciar esta transformação que Deus fez em mim. Essa é a perspectiva, reavivamento e reforma, ou seja, quando o Espírito de Deus age em nosso coração, quando somos adoradores do Senhor e nos propusemos a isto, significa que algumas coisas precisam ser cortadas e rompidas. Olha a família do Jacó abandonando outros deuses, porque não tem coerência em ser servo de Deus e ter ídolos dentro de casa. Eles precisam ser abandonados e Jacó está sendo muito claro com isso. Como é que vamos ter plenitude de sermos filhos de Deus de verdade se estamos aí vinculados a deuses estranhos? Então vamos abandonar esses deuses. Existem determinadas coisas em nossas vestes que não testemunham bem acerca do Deus que adoramos. E o Jacó diz, vamos abandonar isso aí também. Ou seja, tudo aquilo que não me identifica com o que Deus me ensina não deve fazer parte da minha vida. É isso exatamente que Jacó está propondo no capítulo 35. Você percebe que um altar é construído e é muito comum os patriarcas em suas passagens, em suas viagens, estarem construindo altares por onde andam. E aí era algo identificável. Nossa, um servo de Deus passou aqui, olha este altar. Um servo de Deus passou aqui,
olha este altar. Então a pergunta que fica é a seguinte: que frutos eu estou produzindo para que as pessoas digam depois, ei, aqui passou aquele servo de Deus? Que legado que você tem deixado para que esse testemunho fique em evidência? É algo a se pensar, a se meditar. No capítulo 35, verificamos a morte da queridíssima Raquel, queridíssima por parte de Jacó, que muito a amava, e ela deixou 2 filhos, o famosíssimo José, que vamos avaliar a história a partir dos próximos capítulos, e o outro Benjamim, que ela morre exatamente no parto deste seu filho mais novo, o Benjamim. Tem um episódio muito triste ainda no capítulo 35, porque Rúben, o filho mais velho, se deita com uma de suas concubinas, uma das concubinas de seu pai, Jacó. E qual que é o triste de tudo isso? É que ele sabe e não verificamos no texto bíblico uma atitude por parte do Jacó. Uma lacuna começa a ser aberta de coisas que precisavam ser feitas e de repente decisões não são tomadas. Isso pode trazer futuramente consequências drásticas para o estabelecimento da família. Como é que Jacó sabe do erro do filho e não se posiciona? Isso se constitui um elemento muito trágico para a administração paterna de qualquer família. Se sabe o erro que um filho comete, é dever dos pais se posicionarem ao lado da vontade de Deus. No capítulo 36, nós vemos uma família em colapso. O irmão Esaú havia se reconciliado, mas chegaram à conclusão de que não davam para viver juntos, eram muito ricos, muitas propriedades, muito rebanho, e eles precisavam então se afastar para um melhor convívio. À medida que se afastam, cria-se uma inimizade, e você percebe ao longo de todo o relato bíblico que os povos descendentes de Esaú, a saber os edomitas, porque Esaú também era chamado de Edom, daí o termo edomita, descendentes de Esaú. Outros que descenderam dele também, os amalequitas, 2 nações que no desenvolvimento da história foram inimigas do povo de Deus e eram parentes que se tornaram inimigos assim históricos. O que não deveria ter acontecido foi exatamente o que aconteceu. Problemas mal resolvidos de uns que são herdados por outros, multiplicados por terceiros, e aí se torna uma bola de neve que não se resolve. Não permita isso acontecer na sua família, para que a geração por vir não seja inimiga de uma outra geração a que já existia. Então prestemos bastante atenção para administrar bem os nossos conflitos, para que isso não gere desdobramentos desagradáveis para a estabilidade do seu lar, da sua família. Deus nos abençoe, graça e paz. Amanhã tem mais.